espírito, com a mesma conexão, com a mesma intenção de alma e de espírito. Por isso, aí onde você está nesse momento, coloque o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor juntos nessa noite, vamos receber a palavra do Senhor. Queremos estar não só nesse momento, mas em todos os momentos conectados com Ele. Bem, Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Pai, no início dessa live. Nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos conhecer o Teu nome. Realmente o Senhor é bom e a Sua misericórdia nunca passa. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda ação de graças. O Senhor é o Deus todo-poderoso, o único Deus. Por isso nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, somos totalmente necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado pelo Teu imenso amor, muito obrigado pelo Teu infinito amor sobre as nossas vidas, Pai, porque realmente nós dependemos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Alcance, Deus, as nossas vidas, alcance, Senhor, os nossos corações. Espírito Santo de Deus, venha adotar a liberdade para se mover em nós, para operar em nossas vidas. Oh, Pai, como nós somos fracos, como nós somos limitados, como nós somos muitas vezes inconstantes, mas o Senhor, o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O Teu poder, Senhor, é liberado quando nós realmente reconhecemos que nós não somos nada, que o Senhor é tudo em nossas vidas. Então, Senhor, fortaleça-nos em nossas fraquezas. Oh, Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus a trilhar os caminhos que agradam e que exaltam o Teu nome, Senhor. Fortaleça as nossas vidas, fortaleça os nossos pés, as nossas mãos. Em nome de Jesus, fortaleça a fé em nossas vidas, a Tua palavra, os Teus princípios em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Porque realmente nós queremos que Tu és aquele Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Tu és aquele que realmente nos guia naquilo que agrada o coração de Deus, naquilo que exalta o nome do Senhor. Tu és aquele que promove nossas vidas, Espírito Santo, o arrependimento verdadeiro, que gera mudança de mente, que gera transformação, que gera deixar o pecado. Tu és aquele que gera dentro de nós a adoração, que é em espírito e em verdade. Por isso nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fazer aquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas, cada um onde quer que esteja, em casa, no trabalho, ou Senhor, na casa de alguém, onde quer que seja, Pai, que Tu venhas ministrar em nossos corações, que Tu venhas ministrar em nossas vidas, atrai o nosso coração para Ti, Senhor, atrai a nossa vida para Ti, e que a cada dia mais e mais nós venhamos exaltar o Teu nome, nós venhamos bendizer o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Tu és digno de todo louvor. Nós exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós declaramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós bendizemos o Senhor, que a Ele seja todo louvor e toda adoração. Aleluia.
Senhor, eu nos amo incondicionalmente, independente da situação que nós nos encontramos, o amor dele alcança a minha e a sua vida. Aí na sua casa, declara essa verdade que deve ser aqui essa noite. O amor de Deus, ele é grande, é grande.
Graça e paz, sejam bem-vindos. Boa noite, que Deus abençoe o seu coração, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos. Agradecemos ao Senhor por esse período de louvor, de adoração, de gratidão, de exaltação, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Querido, que Deus te abençoe. Você está conectado aí, participando desse momento especial de culto, de louvor e adoração. Seja bem-vindo, esteja com o seu coração sensível, aberto e prestando adoração e honra ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje eu quero falar sobre no dia da angústia. No livro de Salmos, no capítulo 50, o versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Queridos, todos nós sabemos que quem aqui já não passou por um momento de angústia, dificuldade, de provação, em momentos difíceis, problemas, dores, dificuldades das mais adversas. Jesus nos alertou em um certo dia no livro de João, capítulo 16, verso 33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis angústias, aflições, perplexidades, situações inesperadas, das mais variadas que acabam acontecendo. No dia da angústia, eu creio que o Senhor está sempre presente, intervindo. Jesus também passou momentos de angústia, e algumas dessas experiências estão registradas nas Sagradas Escrituras. O livro de João, no capítulo 15, o verso 18, diz: se o mundo vos aborrece, disse Jesus, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, quando o mundo nos aborrece ou causa essa sensação estranha, isso gera ressentimento, gera medo, gera dificuldade. Quantas vezes alguém já te aborreceu e esse sentimento trouxe um sentimento nada agradável ao seu coração? O verso, no capítulo 15, verso 25, o Senhor nos diz: aborreceram-me sem causa. Talvez você já muitas vezes foi aborrecido por alguém sem um motivo justo, e esse aborrecimento tem lhe causado angústia, tem lhe causado tristeza, tem lhe causado talvez até decepção com a pessoa que causou este dano à sua pessoa. Quando observamos que ninguém de nós está isento de um momento igual a isso, todos nós, na ocasião ou no dia da angústia, como diz o texto, invoca-me quando? No dia da angústia, no dia difícil. Angústia é um sentimento, é uma experiência própria, pessoal, individual, é um momento em que passamos por sentimentos de ansiedade, sentimento de apreensão, ou quer dizer estar apreensivo por algo que está por vir, sofrimento por alguma coisa de antecipação, por exemplo, também gera angústia, sofrer por antecipação, agonia, sentimento de agonia, um sentimento de aperto. As pessoas dizem assim: meu coração está apertado, estou tendo um sentimento estranho, ou uma inquietação profunda em relação a algo que está lhe oprimindo. A opressão pode ser mental, a opressão pode ser espiritual e pode ser física. Todas elas são perceptíveis, desde física, mental e espiritual, ela é perceptível no nosso corpo. Quais são as causas, por exemplo, dessa questão da angústia? As causas são inúmeras. Eu creio que você que já se sentiu angustiado alguma vez, você sabe que talvez o momento que você estava passando ou está passando é recorrente ou em detrimento a alguma situação a qual está diante dos seus olhos, presente no seu lar ou na sua casa.
Variadas são as formas pelas quais vem angústia. Exemplo, um acidente pode causar angústia. Escassez ou falta dos recursos financeiros pode causar angústia. Desemprego, doenças, assaltos podem gerar angústia, causar angústia. Pessoas ricas, por exemplo, que perdem grandes volumes de valores na bolsa de valores, podem passar por momentos de angústia. Término num namoro, a pessoa está namorando e o namoro termina, aqueles jovens ambos se sentem frustrados, angustiados. O divórcio pode causar angústia. A tomada de uma decisão errada pode causar também inúmeras angústias. Percas, prejuízos causam angústia. Insegurança quanto ao futuro, por exemplo, causa angústia. O momento que nós vivemos, o momento atual, está causando angústia no coração de muita gente. Existem pessoas que estão aprisionadas nos seus lares, nas suas casas, com medo de sair, gera angústia. E todo tipo de sentimento é gerado provendo de uma fonte, ou vindo de uma fonte, e aí precisamos descobrir o motivo pelas quais nós estamos angustiados. Provérbios no capítulo 24, verso 10 diz: se te mostras frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É exatamente isso, porque a angústia geralmente se apodera quando o nosso sentimento está embaixo, quando as coisas estão desequilibradas. Ela tem uma força maior sobre o nosso organismo físico, o sentimento da angústia. Por isso que você precisa procurar forças até onde não tem, tirar forças naquele momento, para que você não se mostre como alguém que está totalmente destruído, derrotado. Mas tira força nesse momento, tome força, e aí Deus vai te dar a graça, porque no momento da angústia a nossa força realmente é pequena. E é aí que entra o momento espiritual, que precisamos nos achegar ao Senhor para que Ele nos dê uma solução e uma saída. No livro de Gênesis, no capítulo 35, verso 3, Deus fala para Jacó para que ele se levante e erga um altar, construa um altar para adorar a Deus lá em Betel. E aí Jacó diz assim para toda a sua família: levantemo-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Senhor que me respondeu no dia da angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó está dizendo agora a respeito do passado. Ele está recordando 20 anos atrás, quando ele saíra de Padã Arã e estava indo para um outro território geográfico. Haviam causado problemas entre a sua família, e agora Jacó precisava começar uma nova vida sozinho, destituído da família, longe do amor da mãe e do pai, e numa cultura totalmente nova. Queridos, quando a gente observa isso, no caminho ele passa por um sentimento de angústia, que quando ele usa um travesseiro, uma pedra como travesseiro, a Bíblia nos relata esse episódio. Há uma escada que ele enxerga dos céus à terra, ou da terra aos céus, como manifestação da presença de Deus. Ele faz um voto ali também, naquela noite. E há anos se passam, muitos anos se passam, e Jacó se recorda perfeitamente daquela noite angustiante em que Deus apareceu para ele. Queridos, essas experiências, todos nós temos experiências das mais inúmeras, elas marcam a nossa vida. Muitas vezes aquele período de angústia, ele vai trazer crescimento, sim, posteriormente, mas no dia lhe causou grandes transtornos, sentimento de insegurança em relação ao futuro, em relação a muitas coisas com respeito à sua família. Quase acaba com a amizade entre o seu irmão, acaba sim com a amizade, acaba com alguns valores paternais que acabam acontecendo devido a Jacó proceder desta forma. Isso tudo certamente passava pela sua mente: por que enganei o meu irmão? Por que eu fiz isso?
Porque eu fiz aquilo, certamente noite inteira, aquilo bombardeando a sua mente, angústia, frustrado provavelmente consigo mesmo por ter tomado decisões dessa natureza. Em 2 Crônicas nós temos um exemplo no capítulo 15, que o rei Asa, a Bíblia diz a respeito deste homem, que o rei Asa remove na nação de Israel toda a idolatria. E o verso 2 diz o seguinte: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, profeta saiu ao encontro do rei Asa e diz-me, ouvi, ó rei Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Observe que Deus está colocando uma situação aqui em jogo. Se realmente Israel tivesse disposto a buscar, Judá estivesse disposto a manter o seu compromisso de buscar ao Senhor, o Senhor estaria com eles, e o Senhor não os deixaria. Se eles deixassem o Senhor, eles ficariam desamparados. Verso 4: mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Angústia também é um sentimento que aqui nesse texto é claríssimo. A ausência de Deus gera angústia. Observe, algumas pessoas no domingo, eu não sei você, quando ela não tem nada para fazer, motivo nenhum, já fez todas as coisas, já comeu, dormiu, está uma vida abençoada, ele não aguenta, ele pega o carro, precisa sair, anda pela cidade, alguma coisa, está um vazio, está dentro daquela pessoa, ela vai e faz uma coisa, não se sente realizado, faz outra, não se sente realizado. Esse vazio é causado e causa uma angústia, é a ausência do Deus Todo-Poderoso, é a ausência do Espírito Santo e da presença do Senhor. Por isso é necessário, se você está passando por esse momento de sentimento de angústia, que é a ausência de Deus, passe a buscar ao Senhor, porque lemos o texto acima, que se deixarmos ao Senhor, Ele nos deixará, e nós vamos ficar desamparados, e vamos ficar vivendo momentos angustiantes, e momentos difíceis em nossas vidas. No livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz que Davi vivia angustiado, mas angustiado não porque um exército havia se levantado contra ele. Davi tinha mais medo de um homem chamado Isbosete do que um exército. Ele temia Isbosete, porque esse homem, quando Davi saiu de Jerusalém com as suas concubinas, esse homem jogou pedra em Davi. E esse homem, Joabe, disse assim para Davi: você quer que eu acabe com essa brincadeira? Eu vou ali e arrebento esse cara em 2 minutos. Davi falou: não toca nesse homem, deixa ele, Deus permitiu que ele esteja fazendo isso. Esse foi um grande perseguidor, e alguns dos salmos foram escritos em detrimento da angústia que Davi passava por responsabilidade desse indivíduo chamado Isbosete. Esse homem perseguiu a Davi, e veja o que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 4, 7: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Os servos de Isbosete mataram a Isbosete um dia, porque certamente se cansaram de ouvir falar que ele iria matar Davi. Os servos se levantaram, os próprios servos de Isbosete se levantaram contra o seu senhor e cortaram a sua cabeça. Davi sim ficou chateado por essa atitude, claro, mas ele se refere dizendo que o Senhor remiu a sua alma. Nesse texto de 2 Samuel 4, do 9 em diante, nós vemos Davi dizendo: agora estou livre da pressão da morte, aquele que buscava a minha morte já não existe mais. Imagine você estar debaixo de palavras que as pessoas vivem te ameaçando com tais ações como tirar a sua vida. Você passa a não dormir mais, você passa a não ter mais paz. Todos são pessoas pelas quais você olha e desconfia, mas Davi passa por esses momentos. Os salmos, há relatos de salmos
de profunda angústia. Exemplo, o Salmo 25, verso 16, ele diz assim: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito, não tem ninguém por mim. Acho que você já se sentiu assim, eu já me senti assim, todos nós já nos sentimos assim, tendo o Senhor, servindo o Senhor, amando a Deus, mas as lutas são tão intensas que aquele momento você está passando por aquele sentimento estranho. E ele relata que: olha para mim, Senhor, tem misericórdia, tem piedade, porque eu estou desamparado, não há ninguém por mim, estou solitário, e além do mais, angústia e aflição, perplexidade estão me assolando. Olha para a minha aflição e para a minha dor, perdoa também todos os meus pecados. Verso 18, já lá na frente. Agora ele está dizendo: eu estou com um problema, tem alguma coisa na minha vida que está trazendo angústia, mas são os meus pecados. Agora entenda bem, é um outro aponte que estou fazendo, segundo a Bíblia, mostrando que pecados também causam angústia. Pecados não confessados, pecados não abandonados, práticas erradas também causam transtornos dessa natureza. O verso 17, ele diz assim: as angústias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus pecados, remove aquilo que está atrapalhando a minha vida, que está me incomodando, aquilo que tem me levado a pecar, tira esse sentimento de angústia no meu coração, etc. E assim Davi vai se expressando neste Salmo, capítulo 25, versos 16 e 17. O Salmo 59, no verso 16, ele diz: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. Ele está dizendo: me levanto cedo e vou agradecer, vou louvar a Deus, porque o Senhor foi a minha segurança, meu refúgio em tempos difíceis. O Salmo 60, verso 11, ele diz: dá-me, Senhor, auxílio na minha angústia, porque vão e inútil é o socorro do homem. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não fizer a sua parte, inútil será todo o esforço. Por isso que é necessário que nós observemos que na angústia passamos por esses sentimentos, em primeiro lugar. Segundo, o mesmo texto que nós lemos na abertura aqui desta noite: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca-me. Quero me ater em segundo lugar sobre invoca. Invoca, Deus está convidando aqui para invocar o seu nome, buscar a sua presença. Deus sabe da minha angústia, da minha necessidade, e Ele quer que eu fale a respeito dela, que eu compartilhe os meus sentimentos, que eu peço ajuda a Ele, que eu mencione os fatos, que eu seja transparente e aberto para com Ele em relação ao sentimento. Salmo 77, verso 2 diz: no dia da minha angústia busquei o Senhor e não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Eu acredito que você já tenha passado por isso, que em dado momento você tenha passado por tal aflição, por um momento tão difícil, que a sua alma, os seus sentimentos se recusaram a ser consolados. É como se aquela noite não passasse. A tristeza, diz, pode durar uma noite, diz a palavra do Senhor, mas pela manhã há o retorno da alegria. Tristeza é fruto de algum sentimento, podem ser angústias e outros sentimentos mais. Eu quero falar com você nessa noite sobre o Salmo 77. Lemos aqui já o verso 2, ele fala no verso 3, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia.
sustentaste os meus olhos vigilantes. Os meus olhos ficaram abertos a noite toda, eu não consegui pegar no sono. O meu espírito ficou desfalecido, acordei de manhã desanimado, sem força, sem vontade para viver. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava o meu espírito, desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, e estou tão perturbado que não consigo nem sequer falar. Olha o que a angústia causa. Considerava os dias antigos, os anos passados. Ele olhou para o passado e disse: meu Deus, 50 anos, 60 anos se passaram e a minha vida não mudou nada. Quando a gente vai atingindo certa idade, eu que já estou também nos 50, na lista dos 50, alguns sentimentos começam a tomar conta do coração da gente. Quando a gente é jovem, a gente pensa só no tempo de jovem, mas a velhice também aos poucos vai se aproximando. Talvez seja a velhice que estivesse se aproximando, e o salmista Davi estava analisando o passado, coisas que ele poderia ter feito e não fez, e agora estava vivendo um momento de angústia. Por isso, querido, você que é jovem ainda, lembre-se, porque o tempo vai passar e depois lá na frente não haverá como voltar. Se você puder fazer hoje, invista, coloque a tua vida no altar de Deus, ame o Senhor, sirva a Ele, para que você não se angustie no futuro em relação aos sentimentos que poderiam ter sido diferentes em relação ao passado. De noite chamei a minha lembrança um cântico, meditei no meu coração, e o meu espírito começou a investigar o meu interior. E cessou para sempre a tua benignidade? Deus, o Senhor, parou de ser bom? Acabaram-se os anos da promessa sobre a minha geração, de geração a geração? Talvez você tenha questionado a Deus nesse tempo de angústia, dizendo: Deus, o Senhor disse que ia fazer, passou 5 anos, o Senhor não fez. Passou 10 anos, o Senhor se esqueceu de mim, se esqueceu de ter misericórdia. Verso 9: acabou a misericórdia, o que prevalece é a tua ira apenas. Agora Davi está questionando a bondade e a misericórdia de Deus pelo momento que ele está vivendo. Disse eu: isto é enfermidade minha. Ele está dizendo: estou doente, eu estou doente emocionalmente, eu estou doente espiritualmente, eu não estou legal, eu não estou bem, Deus. Logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, e aí a memória dele lhe trouxe de volta os anos, quem sabe, de adoração. Davi deve ter lembrado: aquela vez quando matei o gigante Golias, olha, peguei aquele leão pela barba ali, aquele ato ali, Deus esteve comigo, eu não estou sozinho, eu estou amparado. Certamente lhe vieram à memória grandes feitos de Deus. Verso 11: lembrei-me, pois, das obras das tuas mãos, Senhor, certamente que me lembrarei das maravilhas que o Senhor fez comigo lá no passado. Isso é bom, e assim as angústias parecem que vão saindo. Meditei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Teu é o caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Olha, a linguagem já está mudando. De um homem deprimido, angustiado, ele passa a enxergar a visão de Deus, e o que Deus tem feito, e o que Deus fez no passado pela vida dele. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E aí ele vai mencionando vários feitos. Você pode ler aí na sua casa, Salmo 77, versos 14 a 20, ele vendo as maravilhas da natureza e outras coisas mais. É muito importante, quando você estiver passando por um momento de angústia, querido, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus, leia Salmos, Provérbios, leia o Evangelho de João, que fala sobre as epístolas, que falam sobre o amor de Cristo Jesus. Esse é o convite que o Senhor está nos fazendo aqui nesta noite: trazer à memória as boas lembranças. Traga à memória, a sua memória. Eu venho trazer à minha memória os feitos, os grandes feitos que Deus tem realizado já na minha vida, e que as quais que ainda serão realizados. Terceiro lugar: invoca-me no dia da angústia.
e eu te livrarei. Livramento é promessa de Deus, não é promessa sua. É Deus prometendo para você, é Deus dizendo para você: é responsabilidade minha de livrar você, de ajudá-lo. Deus sempre, o Todo-Poderoso, Ele é fiel, cumprirá a sua promessa. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for plano e propósito de Deus. Deus pode e fará sim, trará solução quando nós estivermos quietos, esperando confiantemente nele, sem desespero, sem arrancar os cabelos, sem nos desesperar, confiante no Senhor, porque Deus é fiel. O salmista nos traz respostas. Salmo 107, ele diz o seguinte, 107, verso, vamos lá, Salmo 107, do verso 1: louvai o Senhor, é uma boa atitude, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Digam todos os remidos do Senhor, e aqueles pelos quais o Senhor remiu das mãos dos inimigos, aqueles que Ele ajuntou na terra do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, aqueles que andavam longe no deserto, nos caminhos solitários, não achavam cidade para morar. Louvem. Famintos e sedentos, a sua alma desfalecia, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para ir à cidade, as quais deveriam habitar. Louve o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Essa é a questão. Invoca, esteja realmente desejoso, invocando e crendo na promessa de Deus sobre a tua vida. Você tem promessa, e nenhum tio, nem um jota cairá por terra. Deus cumprirá todas as promessas na sua vida. Neste mesmo capítulo 107, Salmo 107, verso 13, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Davi está mencionando quando Israel sai do Egito, e nos momentos de aperto clamam e Deus intervém. Lembre que quando o faraó se aproxima deles, diante do mar vermelho, eles clamam, Deus entra em ação. Deus sempre está entrando em ação em favor e detrimento do seu povo quando clamam. Verso 19, Salmo 107, 19: então clamaram ao Senhor mais uma vez na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Você está angustiado, está passando necessidade. Muitas são as necessidades, várias são as formas de necessidade, carências, dificuldades. Diz aqui: clamaram e o Senhor os livrou. O Senhor supriu esta necessidade, ou essa carência, ou essa situação. Verso 28, desculpa. Então clamaram ao Senhor na sua, agora olha, na sua tribulação. Momento difícil, tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Clamar ao Senhor no momento desse é muito importante. Clamar ao Senhor em qualquer circunstância, pedir socorro, invoca-me, e Ele estará pronto para te ajudar. Em último lugar, o resultado da ação de Deus, quando invocamos, clamamos, o resultado é: tu me glorificarás. Esse é o resultado de quem invoca, quem clama, e obtém resultados, porque Deus não é homem para mentir. Ele vai responder, Ele vai agir, e Ele vai se manifestar. Os Salmos de número 40, Davi chega a mencionar, e ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. O duro é que a gente tem que esperar com paciência, não tem outro jeito. Às vezes, naquele momento, nós estamos tão atribulados que nós queremos a resposta imediata. Mas Davi nos dá um conselho: esperei com paciência no Senhor. Aquiete o coração. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
E além do mais, Ele fez outra coisa: colocou dentro de mim um novo cântico na minha boca, um hino às quais eu louvei a Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo responde tudo. Só sozinho, ele em si já nos dá todas as respostas aqui da importância de glorificarmos ao Senhor, nos levantar, porque é Ele que tira do lodo, é Ele que tira os nossos pés dos locais escorregadios, é Ele que nos tira das circunstâncias adversas, é Ele que nos tira da lágrima, é Ele que nos tira da tristeza. Eu posso dizer para você sem medo de errar, quantas vezes já choramos, e choramos na presença do Senhor, e vamos lá, choramos e colocamos as nossas angústias, e o Senhor vem e tira aquele sentimento, aquele peso, aquele fardo, e traz alívio ao nosso coração. Ele pode fazer isso, e Ele tem poder para fazer tudo isso sobre a nossa vida. É muito importante. Eu quero ainda ler o verso 10 deste mesmo capítulo 40, Salmo 40, verso 10. Não escondi a tua justiça, nem ocultei os teus feitos dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Fiz propaganda, anunciei, falei da tua grandeza. Não me escondi da congregação, nem tampouco da tua benignidade e da tua verdade. Não haja como se Deus não estivesse fazendo nada. Glorifique, exalte o Senhor, louve a Ele. Não fique escondido e alegre só a você e ninguém mais. Deus te deu o livramento, Deus te abençoou. Você fala: nossa, que legal. Conte os feitos do Senhor, compartilhe o que Ele tem feito na sua vida, para que outros possam ser abençoados. Quantas vezes nós recebemos pessoas em aconselhamento, nenhuma nem duas, posso relatar aqui, sem identificação de nome. A pessoa chega com angústia tão grande que ela começa a fala, e no aconselhamento, a proposta do pastor, do aconselheiro, é mais ouvir do que falar. E você fica ali: sim, é verdade, é assim mesmo, é isso aí, meu irmão, mais alguma coisa? Ele fala, e aí quando você começa a pensar se está na hora de eu falar alguma coisa, a pessoa levanta assim e fala: ó, é o seguinte, foi tão bom, nossa, lavou a minha alma, precisava de alguém para me ouvir. Levanta e nem quer oração, porque já está abençoado. Precisava de quê? Derramar as suas angústias para alguém. Então, eu não sei onde você está nesse exato momento, lá na sua casa, é claro, ou na rua, ou em algum ambiente público, ambiente particular, seja onde você estiver. Abra teu coração, compartilha com alguém de confiança, ora por mim. Às vezes nós sofremos calado e não tem necessidade. Por isso que Deus colocou tantas pessoas à nossa volta, para que não sejamos como Davi fez, muitas vezes sozinho sofrendo, quando ele poderia compartilhar os seus momentos. Ele compartilhou sim, depois ele aprendeu, como nós vimos aqui, mas houveram momentos na vida que ele sofreu aquilo calado, sem que ninguém percebesse. Então eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Pergunte à sua alma. Quero pedir os meninos aí que querem tomar o lugar aí para... Pergunte à sua alma, no capítulo 42 de Salmos, faça uma pergunta à sua alma: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ó alma, tem algum motivo de eu estar angustiado? Existe algum motivo, ó minha alma, de eu estar desse jeito? Por que a minha alma, meus sentimentos estão desta forma? Por que eu estou deste jeito? Dentro de mim, disse ele, salmista, dentro de mim eu derramo a minha alma. Ó Deus, dentro de mim a minha alma está muito abatida, porquanto lembro-me de ti lá da terra do Jordão, lá de Hebron, lá do monte. Eu me lembro dos tempos bons. Eu estou revisando um outro contexto que Davi está querendo dizer para mim: lembra-te da palavra, lembra-te daquilo que Deus fez de bom na sua vida, lembra-te das misericórdias, verso 8,
lembra-te, cante o Senhor. Existe um provérbio que diz assim: quem canta, seus males espanta. Não é bíblico, é um provérbio. Mas se você cantar, começar a colocar os seus sentimentos em pauta diante do Senhor, deixar Deus agir, pode ter certeza, a rocha que é Deus jamais vai se esquecer de você. Se você está tendo sentimentos que a angústia é tanta, que você está falando, acho que eu vou morrer, você não vai morrer não, pode ter certeza. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação e a face do meu Deus. Querido, derrama as tuas angústias, os teus sentimentos na presença do Senhor. Invoca o Senhor e Ele vai te livrar. Ele está disposto a te livrar. Ele está disposto a agir na sua vida. Invoca, mas também agradeça quando Ele lhe trouxer os livramentos, quando Ele lhe trouxer o benefício e a bênção. Seja grato a Ele, dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória e dê a Ele todo o louvor, pois Ele é digno. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, nós te louvamos, eu te agradeço pela tua fidelidade. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, de angústia, de expectação, de dor, de tristeza, de lágrimas. Como o Senhor tem dito, no mundo nós passaríamos por aflições, mas que houvesse um ânimo bom nas nossas vidas. Levanta-nos como igreja, levanta aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão angustiados, prostrados, tristes. Senhor, o salmista nos ensina que na sua fase de vida, sendo perseguido como rei, fugindo dos seus inimigos, ele sempre derramou a sua alma na tua presença e o Senhor lhes trouxe livramento. Pai, muitas vezes a nossa alma está abatida, mas nós os derramamos na tua presença. Vem com a alegria do Espírito nesta noite sobre esse coração angustiado, sobre esse coração que não tem paz, sobre esse coração que não tem direção, sobre esse coração que está, ó Deus, sem segurança eterna. Eu te peço, Pai, entra no seu coração, gere morada nesta alma, transforme este homem e esta mulher, dê vida e vida abundante, arranca todo sentimento mau, cura as feridas da sua alma, enxugue as suas lágrimas e o põe numa posição de excelência. Pai, levanta esse jovem que está triste, frustrado, decepcionado, ou que o seu namoro não está dando certo, ou aquele que está vivendo momentos difíceis numa cama, acidentado. Restaura, Senhor, tira desta angústia. Ou aquele que está preso por ter cometido uma infração, ou aquele que está preso injustamente, Deus tenha misericórdia. Aquele que Satanás prendeu a sua alma com os pecados, ó Deus, liberta o Senhor desta angústia de pecado, liberta o Senhor deste mal em nome de Jesus, liberta de todo peso e de toda opressão. É tempo de vitória, é tempo de cura e é tempo de milagre. Deus, tudo que tem angustiado o teu povo e a tua igreja, seja removido nesta noite, nesta casa. Enfermidade, doenças, moléstias, todo mal, todo sentimento que não procede do Senhor, de opressão, de estratégia maligna, espírito de morte, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória, declaramos o milagre, declaramos o poder, a cura em Cristo Jesus, porque o Senhor morreu lá na cruz do Calvário para proporcionar e nos dar vida e vida com abundância. Pai, nós te exaltamos. Vai à frente, Senhor, move os teus céus. Nós, Senhor, te pedimos nesta noite, e traga, Senhor, a alegria do Espírito a este coração. Alegra, Senhor, a sua alma, renova a sua fé, renova a sua confiança, e que todos possam trazer à memória os bons feitos do Senhor, os milagres de Deus, as ações de Deus, lá no passado, no presente.
trazer a sua memória e olhando para a palavra, crescendo também na palavra e observando a palavra, porque ela nos trará alegria e aumentará a nossa fé em tempos difíceis. Pai, nós te louvamos, abençoe e sustenta este coração e levanta e restaura a sua sorte, em nome de Jesus. Que esta semana seja a semana da sorte da sua vida, a semana da cura, a semana do milagre, a semana da transformação, a semana da redenção, a semana que o Senhor vem trazer vida e vida abundante. Eu te peço em nome de Jesus, para que a angústia desapareça e o problema desapareça e a solução sobrevenha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe por estar acompanhando todos nós aqui nesta live. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma boa semana, uma semana abençoadíssima, uma semana cheia de bênção, de vitória, de graça em Cristo Jesus, semana repleta de alegria, de confiança. Se você passar por um momento difícil, lembre-se, clame ao Senhor e Ele entrará em socorro ao seu em relação à sua vida. Nós passaremos as informações amanhã, provavelmente a prefeitura da cidade passará novas informações com relação ao procedimento desta semana, e passaremos a você como igreja, assim que obtivermos o posicionamento da prefeitura da cidade. Portanto, esteja atento aí, acompanhe lá na página da igreja. Se não houver mudança, vamos manter a programação da forma como tem sido feita, através de lives. Outra questão, você pode deixar o seu dízimo, sua oferta aqui no Ministério da Igreja, trazendo até o Ministério da Igreja, ou você pode fazer o depósito na conta corrente da igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, rica em Cristo Jesus. Quero agradecer aqui aos meninos, claro, aí você podia ser meus filhos, né? O Leito aí está em forma, está preocupado com você, né? Mas graças a Deus você está melhor, glória a Deus, né? Isso você precisa ouvir, não precisa ter problema, é coisa boa. Então, está aí o Leito restaurado de novo, glória a Deus, amém? Então, Deus abençoe, uma boa semana. Podemos encerrar cantando, né? Amém? Vamos encerrar cantando. Que Deus abençoe, uma boa semana para você, em nome de Jesus.